visão à noite. Glória a Deus, onde apresentava ali um varão que viesse pedir ajuda, socorro, glória a Deus, aleluia, a Macedônia. Porque ali o povo de Macedônia, eles estavam necessitados de uma providência, de um agir, de um trabalhar do Senhor. E o Senhor veio falar, aleluia, com o seu profeta, glória a Deus, aleluia. E então Paulo, ele deu ouvido à voz do Senhor e foi, se preparou e foi para a cidade de Macedônia. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que ao caminhar até essa cidade, quando ele chegava ali em Filipos, glória a Deus, ele se deparou com uma mulher, uma Lídia, glória a Deus, uma vendedora de purpura daquela cidade. Glória a Deus, uma mulher que vendia ali um corante raríssimo para atingir roupas. Glória a Deus, e então hospedou na casa dessa mulher. Glória a Deus, e ali Filipos ficavam próximo a Macedônia, onde era o lugar a qual o Senhor havia falado para ele ir. Glória a Deus, aleluia. E então chegando ali, irmãos, o Senhor já começa a agir, já começa a operar na casa daquela mulher. A mulher que servia a Deus. A palavra do Senhor diz que chegando ali Paulo, hospedando ali naquela casa, glória a Deus, aquela mulher e toda a sua casa foi batizada para a glória de Deus. Antes de Paulo chegar ao seu objetivo, glória a Deus, a qual o Senhor havia ordenado, glória a Deus, o Senhor já estava trabalhando, o Senhor já estava movendo, o Senhor já estava ali fazendo algo extraordinário. E a palavra de Deus diz que quando Paulo chega ali, glória a Deus, naquela cidade, glória a Deus, aleluia, eles foram à oração, eles foram orar, glória a Deus, aleluia, e saindo eles à oração, veio ao encontro deles ali uma jovem, a qual tinha um espírito de adivinhação. E ali por vários dias seguiam eles, glória a Deus, dizendo: estes homens verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. E um certo dia Paulo se irrita, se incomoda com esta jovem ali, a qual tinha o espírito de adivinhações, e a qual os seus senhores ali lucravam com aquela mulher, com aquela moça, porque eles usavam aquela moça com aquele espírito de adivinhações, e ali pessoas vinham consultá-la, pessoas ali vinham ali em busca de algo, glória a Deus, aleluia, e aqueles homens lucravam com essa pessoa. Mas Paulo, com poder e autoridade, a unção do Senhor Jesus, ele para no momento, ele olha para trás e diz para aquela moça: em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, saia. Glória a Deus. E naquele mesmo momento, igreja, a palavra do Senhor diz que aquele espírito maligno a qual usava a vida daquela moça sai instantaneamente. E ali então começa a perseguição na vida de Paulo. Irmãos, eu venho entender, eu venho compreender com essa palavra que o homem e a mulher que verdadeiramente dá ouvido à voz do Senhor, aquele que verdadeiramente faz a vontade do Senhor, ele encontra lutas, ele encontra dificuldade, ele passa por problemas, por dificuldade, sim. Então ali estava mil maravilhas, Deus operando, manifestando o seu poder. Mas ali então começa a surgir ainda no coração daqueles homens, daqueles senhores a qual usavam aquela jovem. Eles ficaram irritados, indignados, porque eles sabiam que dali eles haviam perdido, glória a Deus, ali um meio, glória a Deus, eles lucrarem, eles ganharem usando aquele espírito maligno. E então aqueles homens levaram Paulo e Silas diante dos magistrados, glória a Deus, ali impondo que eles estavam ali, glória a Deus, fazendo algo que não era necessário, impondo leis, costumes, a qual não era daquela época, daquele povo, glória a Deus, aleluia. Então foi ali dito para que fosse levado Paulo e Silas diante da casa aos olhos de todos, e ali fossem açoitados devido à sua atitude, à sua obra, glória a Deus, ao amor, à palavra de Deus. Mas Paulo e Silas, eles não abriram a sua boca. Paulo e Silas ali, eles foram ali diante daquela praça, tiveram as suas vestes rasgadas e foram açoitados com vara, como diz a palavra de Deus. Irmãos, ali no mínimo
40 varas açoites não era permitido, devido ao grau ali, né, da infração que era cometido naquele tempo. E então, irmãos, não basta ali eles serem açoitados, a ordem foi dita: leva eles para o cárcere, e ali ficam cuidando dele dia e noite. Irmãos amados, Pai querido, aqui é um grande exemplo para mim e para você. Quando nós enfrentamos alguma humilhação, alguma perseguição, quando alguém até mesmo vem nos afligir, irmãos, nós não devemos abrirmos a nossa boca, nós somente temos que confiarmos, porque foi isso que Paulo e Silas ali, até mesmo sendo injustamente, padecendo injustamente, mas eles não abriram a sua boca. Por quê? Porque eles confiavam num Deus verdadeiro, num Deus poderoso, que tudo faz, que tudo pode. Eles confiavam que o Senhor Jesus ia agir no momento certo. Glória a Deus, é essa verdadeira confiança que eu e você temos que ter, irmãos. Nós não temos que agirmos com nossa própria mão. Nós não temos que fazer justiça com nossas próprias mãos. Nós temos que entregar-nos a um Deus Todo-Poderoso, que a Ele sim pertence a vingança. Glória a Deus. Então Paulo e Silas foram levados à prisão, com seus braços e pés amarrados ao tronco. Glória a Deus. Depois de ter sido humilhado na praça pública, em meio a todos ali naquele momento, foram ali levados ao cárcere. Glória a Deus, como os malfeitores, como alguém que tivesse feito algo cruel ali, abominável. Mas então ali, irmãos, começam a agir o trabalhar do Senhor. Quando ali a palavra de Deus, ela diz que Paulo e Silas ali com seus pés amarrados ao tronco, glória a Deus, perto da meia-noite, glória a Deus, ali, talvez ali com muitas dores, talvez ali chorando e gemendo, mas eles começaram a louvar e orar ao Senhor dos céus. Ali perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar, a orar ao nome do Senhor Jesus Cristo. E ali então o Senhor branda do céu, e ali um grande terremoto começa a acontecer ali diante daquele caso. Irmãos, você está entendendo, está compreendendo o poder da oração? Não importa a situação que você esteja passando, não importa se está doendo, se está ferido, se tu está machucado, mas comece a louvar, comece a glorificar o nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele te ouvirá. Assim como Ele ouviu ali Paulo e Silas naquele momento de dor, de angústia, de tribulação, glória a Deus, eles começaram a orar, a louvar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ali um grande terremoto veio ali naquele lugar. Glória a Deus, a qual os alicerces daquela prisão não suportaram o poder de Deus. Os nossos inimigos não vão suportar, igreja, o poder de Deus sobre a sua vida e sobre o poder da tua oração. E então ali as portas começam a abrir, as correntes começam a ser quebradas, os cadeados começam a se abrir, e todas as prisões foram abertas naquele momento. Aonde Deus chega, o milagre acontece. Aonde Deus chega, há diferença, irmão. Aonde Deus chega, o mal não pode prevalecer. Glória a Deus. Então ali naquele momento, o carcereiro acorda com barulho, com estrondo, com uma destruição que aconteceu naquele lugar. E então ali o carcereiro, que estava ali pago para cuidar de noite da vida desses homens, por um momento ali desapercebido, glória a Deus, ele não viu o que aconteceu, porque a palavra de Deus diz que ele dormiu e ele acordou e já estava tudo derrubado. E ele então ele pega a sua espada para tirar a sua própria vida, mas Paulo brada com uma voz de triunfo: ei, não faça isso com tua vida, porque todos estão aqui neste lugar. Glória a Deus. Então aquele carcereiro
carcereiro, ali trêmulo, com medo, sem entender, sem compreender o que havia acontecido ali. Porque assim, irmãos, quando Deus ele age na vida do homem e da mulher que verdadeiramente confia nele, ninguém pode entender, ninguém pode compreender. Mas Paulo e Silas ali, ele pôde entender e compreender o que estava acontecendo. Por isso ele brada: ei, não faça isso, estamos todos aqui. E a palavra de Deus diz que então esse carcereiro, ele joga aos pés de Paulo e diz: ei, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ali então este homem que ali, ele reconheceu que verdadeiramente Paulo e Silas era diferente dos demais, que Paulo e Silas serviam Deus que tudo pode, que tudo faz. Aquele homem verdadeiramente reconheceu que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Então ali, aquele homem pegou Paulo e Silas e levou diante da sua casa. E ali novamente um milagre aconteceu. A palavra de Deus diz que ali aquele homem e toda a sua casa foi salva pelo poder de Deus. Aqui veja, irmãos, a importância de nós permanecermos fiel diante da presença do Senhor. Vale a pena nós servirmos a Deus de corpo, alma, espírito e verdade. Vale a pena nós sofrermos, nós padecermos perseguições por amor ao Evangelho. Vale a pena, irmãos. Glória a Deus. Muitos têm falado, irmãos, eu não sei por que tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade. Mas a questão, o resultado de uma prova tão árdua, tão dolorosa, aonde Paulo e Silas ali, irmãos, passaram humilhações, foram açoitados, foram lançados na prisão injustamente, sem nada fazer, irmãos. E não é indiferente comigo e contigo, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos encontrarmos adversidade, nós vamos encontrarmos pessoas que tentam nos prejudicar, nós vamos encontrarmos barreiras, nós vamos encontrarmos, irmãos, aqui lutas diariamente, constantemente. Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. O Senhor não nos deixou a nós enganado. Ele próprio diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci, tu vencerás. Tu pode vencer, irmãos. Tu pode suportar esta luta, porque foi Deus que te criou, Ele te formou com poder e autoridade, com capacidade para suportar. Paulo e Silas era homem carnal igual eu a você. Ele suportou esta provação, ele suportou esta prova de calado, confiante no poder do seu Deus. Então nós, irmãos, nós também somos capazes de suportarmos as lutas, irmãos, as dificuldades, mas temos que perseverarmos até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus, porque assim, irmãos, Deus faz a grande obra, a obra por completa. Deus ali operou esses grandes milagres na vida de Lídia, na vida deste carcereiro e de toda a sua família. E eu quero te dizer nesta noite que Deus ele vai fazer um grande milagre na sua vida e na sua família também. Ainda que muitos duvidem, ainda que muitos não creem, ainda que muitos possam dizer: não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução, mas eu lhe apresento um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra, o Deus que tudo pode, que tudo faz, o Deus que operou na vida de Paulo e Silas, Ele vai operar na minha e na sua vida nesta noite. Basta somente crermos, irmão, basta somente confiarmos, porque o mesmo Deus que operava os sinais, maravilhas e prodígios no passado, Ele opera também nos dias de hoje. Amém, Jesus? Pode louvar o Senhor Jesus.